Vamos lá. Nessa segunda parte de óxidos, nós vamos estudar a parte de classificação, que é uma das partes mais importantes dessa função. Como eu disse na parte 1, ela é uma função muito eclética, então você vai encontrar uma variedade absurda de características e de propriedades desses óxidos. Então vamos lá. Primeira classificação, óxidos básicos. E aí o próprio nome dá ideia, né, para a gente de qual será, primeiro, a sua propriedade e, segundo, a sua localização. E aí é bem interessante que vocês visualizem os nomes na tabela periódica. E quando você pega os elementos do grupo 1 e do grupo 2, vocês chamam eles de quê? Metais alcalinos. E ser alcalino, né, é justamente sinônimo de ser básico, de ser hidróxido. Facinho. Então, os óxidos básicos, assim, de um modo geral, geralmente, na sua grande maioria, então, eu posso definir duas coisas. Primeiro, que eles serão iônicos, e aí automaticamente eu já sei que eles são sólidos, altos pontos de fusão, né? Retículos cristalinos, e geralmente, então, eles apresentam carga mais 1 e carga mais 2, o que caracteriza, portanto, né, elementos do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica. É bem fácil a visualização. Olhou para a esquerda, você encontra os metais alcalinos e alcalinos terrosos, portanto, metais formadores de bases. Então, esses óxidos de cálcio, sódio, potássio, magnésio, lítio, eu podia ficar aqui o resto mais 10 minutos da videoaula falando, são óxidos que vão ter um caráter básico. Caráter básico quando? Quando em meio aquoso, a gente percebe que ele vai formar uma base, e quando eu coloco um óxido básico para reagir com ácido, ele também vai promover uma reação de neutralização, dando sal e dando água. Na verdade, essas reações são muito mais complexas do que a gente trabalha a nível de ensino médio. A reação, na verdade, ocorre do oxigênio com a água, e aí vai formar, né, a hidroxila, mas a gente vai simplificar, que é o que importa para a gente nessas videoaulas que são direcionadas para o nosso vestibular aqui para o ensino médio. Então, o CaO, ele, ao reagir com a água, ele formaria o meu óxido, né, meu hidróxido, minha base de cálcio. Então, formaria o Ca, vamos lá, OH2. Você tem o cálcio como carga mais 2, então formaria o CaOH2. Claro, de novo, eu estou fazendo uma reação de maneira direta, que é o que vocês precisam para os vestibulares. Se fosse uma videoaula de química de ensino superior, eu tenho que mostrar esse mecanismo, o oxigênio reagindo com a água, formando a hidroxila, e a hidroxila se juntaria ao íon cálcio, formando o hidróxido de cálcio. É interessante, mas é inútil para a gente, para o ensino médio. Segunda reação, eu teria o óxido de magnésio reagindo com o ácido clorídrico. E aí você teria a formação do meu sal, que seria o cloreto de magnésio. E aí eu teria que prestar atenção nas valências, né? O magnésio tem carga 2, o cloro tem carga 1. Então você passa a ter o MgCl2, mais, logicamente, a água. Facinho? Então, um óxido, vamos balancear, calma. Um óxido básico em presença de água forma uma base, de maneira rápida e direta. Um óxido básico em ácido, ele vai formar sal e água como uma reação de neutralização. Vamos lá. Balanceando, é um processo mais simples, isso é uma reação de neutralização simples. Não é uma reação de oxirredução, né? Não há variação de NOx, então a gente pode balancear pelo método das tentativas. E o método da tentativa, o mais simples que a gente tem, ele tem por característica, apesar de não ser tentativa, balancear primeiro, logicamente, quem tem menor quantidade. Porque quanto maior a quantidade de átomos de um elemento, mais difícil será o seu balanceamento. Por isso que o pessoal fica brincando, né? Primeiro metal, segundo metal. Não é uma regra química, é uma regra de lógica. Quanto menos eu tenho, mais fácil é balancear. Então, nesse caso, eu vou para o magnésio, está balanceado, ou seja, o que significa dizer que esse coeficiente estequiométrico aqui será 1 e esse aqui também será 1. Vou agora para o cloro, né? Eu tenho 1 aqui, aqui eu tenho 2, então vamos jogar
2 para o lado de cá. E vamos agora finalizar, né, olhando se está certo. Porque como os coeficientes aqui já estão prontos, a água tem que estar balanceada. Eu tenho um oxigênio, 2 hidrogênios, um oxigênio, 2 hidrogênios. Então está totalmente balanceado. Foi só um espaçozinho, um parênteses aí, para a gente entender um pouquinho sobre um balanceamento por tentativa. Em outras aulas, a gente vai trabalhar balanceamento por oxirredução. Óxidos ácidos, né? Nossa segunda classificação. De novo, o próprio nome vai me dar a característica desse óxido. São óxidos que, em presença de água, vão formar um ácido. Ou um óxido que, ao reagir com uma base, vai formar sal e água numa reação de neutralização. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu posso identificar? Os óxidos ácidos são óxidos caracteristicamente óxidos de ametais. Então, uma boa identificação. E aí, por ser de ametal, eu já posso até dar aquela dicasinha, né? Eu já sei que ele vai ser, então, um óxido covalente molecular. Então, enquanto os óxidos básicos, opostos, né, são óxidos iônicos, os óxidos ácidos são óxidos mais de ametais moleculares covalentes, baixos pontos de fusão. Aqui, ó, gás carbônico, né? Fala até gás carbônico, o SO3, o N2O5, né? Vamos brincar aqui, o pentóxido de nitrogênio. Então, são óxidos, né? Nitrogênio, enxofre, carbono, 4, 5 e 6A, né? As famílias na tabela periódica. Qual é a grande característica? Reação com água, reação com bases, produzindo ácido, produzindo sal e água. São esses óxidos ácidos, são muito famosos, muito conhecidos por vocês, os formadores das chuvas ácidas. O termo chuva ácida, é lógico, ele se indica mais para uma acidez mais acentuada, afinal de contas, todo o nosso ar tem gás carbônico, CO2 mais H2O, vai dar justamente o H2CO3. Só por curiosidade, a gente sabe que esse é um processo que ocorre com reversibilidade, tem um processo de decomposição, mas eu sei que o CO2 mais água vai me dar o ácido carbônico. Tranquilo? Já que o SO3 mais o NaOH, o que é que vai acontecer? Haverá uma neutralização, formando o meu sal. Lembrando, sal, primeiro colocamos o elétron positivo, então é o sódio, e depois o SO4. Mas eu tenho aqui o H2O. Está pronta a fórmula do sal? Não está pronta a fórmula do sal. Por quê? Porque a gente sabe que o sódio tem valência mais 1 e o SO4 tem valência menos 2. Agora sim, você passa a ter um sal perfeito, né? O Na2SO4. Então, vamos fechar. Óxidos ácidos, ametálicos, portanto, baixo ponto de fusão, tendem a serem moleculares, gasosos, líquidos. Os básicos, são os dois mais importantes, são óxidos, logicamente, que vão justamente, né, reagir com água formando bases ou reagir com ácidos formando sal e formando água. Se quiser, né, podemos balancear, não é o objetivo da gente, mas visualmente eu já posso jogar aqui o 2 para cá, porque eu tenho 2 sódios, então eu preciso aqui de 2 sódios. Agora eu vou para enxofre, né? Enxofre eu tenho 1, enxofre eu tenho 1, está balanceado. Vou agora para o oxigênio, o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2, hidrogênio eu tenho 2. Oxigênio eu tenho 3 e 2, 5. Eu tenho 4 e 1, 5. Então eles estão balanceadinhos, bonitinhos. Certinho? Vamos continuar, né? Agora a gente vai ver óxidos anfóteros, que justamente os óxidos que vão apresentar duas propriedades. Né? Ele é duplo. Uma curiosidade bastante interessante, que vocês não vão poder esquecer, é que como ele tem essa dupla característica, ele não vai ter nem força básica, nem força ácida. E outra característica, como a sua grande maioria, né, são de óxidos de metais de transição, eles não são solúveis em água. Por isso que a gente bota aqui, atenção, não reagem com água. Por dois motivos. Primeiro motivo principal, eles são insolúveis em água. Né? Os mais importantes, você tem aqui
o do zinco, o do alumínio, né? São os óxidos mais importantes que a gente tem. É o do zinco, o zinco, você tem o do alumínio, você teria aqui do chumbo, e aí ficaria meio complexo, porque a gente teria uma infinidade e não tem uma característica central. E, de modo geral, elementos de transição. São reações que não são cobradas a nível de vestibulares, a não ser vestibulares bem muito tradicionais, né? Mas vamos trabalhar já já. Mas o importante é você entender que, por eles serem, primeiro, sais de transição, eles são pouquíssimo solúveis em água. Desculpe, óxidos de transição, eles são praticamente insolúveis em água. Né? Desculpe aí, óxidos. E segundo, né, como ele tem uma característica dupla, ele não é nem forte para ácido, nem forte para base. O que vai fazer com que esses óxidos não tenham uma característica de ter uma reatividade com água. Por isso, está aqui bem claro, atenção, eles não reagem com água. Na hora que você for fazer ou visualizar, fazer é muito mais difícil, a depender, logicamente, do vestibular que você vai fazer. Os vestibulares menos tradicionais, assim, que eu estou falando muito tradicional, eu estou falando de um ITA, eu estou falando de um IME, né, que a gente faz, o Enem, as Consultex, né, aí você tem várias, Biomedicina, a UNIT e aí tudo mais, eles são vestibulares que não cobram a reação de um óxido anfótero, e sim apenas a sua identificação. Também não fica com tanta coisa assim na sua cabeça. Então, para facilitar, você memoriza ali os óxidos dos metais representativos. É claro que não são todos, mas facilita essa visualização, certo? E aí você teria, né, como entendimento que se você tem um óxido que ele não reage com água, porque ele é insolúvel, ele não reage com água, porque ele não tem essa característica acentuada, então ele também não vai reagir nem com base fraca, nem com ácido fraco. Ele obrigatoriamente vai reagir com bases fortes ou com ácidos fortes. Ficou claro isso? É fundamental. Você nem precisa se preocupar com a reação, na produção, mas você é obrigado, aspas, obrigado, ninguém é obrigado a nada, a lembrar que não reagem com água e não reagirão nem com ácido fraco, nem com base fraca. É comum, isso é muito rápido na cabeça. O óxido básico reage com ácido. O óxido ácido reage com base. E o anfótero reage com os dois. Calma. Ele vai reagir com os dois, desde que os dois, obrigatoriamente, sejam fortes. Tranquilo mesmo? Bom, então vamos lá. Nesse caso, você tem o ZNO mais HCl, você vai ter o seu ZnCl2. Por que Cl2? Porque a carga do zinco é mais 2, o oxigênio menos 2, zinco mais 2. HCl, ZnCl2 mais H2O. Nesse caso, facinho, colocamos o 2 aqui, está balanceado, um zinco. Opa, cloro, tinha 2, joguei 2, 2 hidrogênios, um oxigênio, um oxigênio. Fácil, mas nem se preocupa, certo? Se você vai fazer vestibular, UNIT, Biomedicina, Enem, né? UERJ, FUVEST, Unicamp, você não se preocupe que não vai cair uma reação dessa. Claro que ninguém adivinha, eu estou falando isso baseado nas inúmeras, né, questões que eu vejo sobre essas instituições. E um óxido anfótero reagindo com uma base. Você vai ter, de novo, né, lembrando, nesse caso, o mais eletropositivo, você vai ter o Na, Zn, certo? Calma, calma, não terminou. Você vai ter o Na, o Zn, O2 mais H2O. Isso que eu digo, não é uma reação comum. Então, você não tem que se preocupar com esse tipo de reação. O importante é você identificar quando ele é anfótero e, principalmente, você saber que ele não reage com água e também não vai reagir nem com ácido, nem com base fraca. Mas não acabou, não. A gente tem agora os óxidos neutros, né, que é uma gama muito pequenininha, e ainda temos os duplos ou mistos,
E o final, a gente vai trabalhar os peróxidos e os superóxidos. Certinho? Vamos lá, vamos continuando essa aula aí. Continuando a classificação. Então, vamos lá. Óxidos neutros. Como o próprio nome já passa para a gente, são óxidos que não vão ter nenhum tipo de reatividade com água. Isso é muito importante, porque quando a gente fala assim, nenhuma reatividade, dá a impressão que eles não reagem nunca. A gente sabe, por exemplo, que o monóxido de carbono é extremamente inflamável. Ele reage com oxigênio para formar o gás carbônico. Mas lembre-se que a gente está trabalhando reatividades aqui com água, com ácidos e bases. Então, eu posso dizer que esses três óxidos, e aí é uma classe limitada, mas infelizmente sem uma regra geral, são três óxidos que eles não vão ter reatividade nem com água, nem com ácido, nem com base. Então, cuidado com o exagero. São óxidos que não reagem nunca. Não, eles reagem, só não reagem com as três características que nós estamos trabalhando, que é água, que é ácido e que é uma base, que é justamente o monóxido de carbono, né? O monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. São os três, né? Mais uma vez, um vestibular tradicional, ele pode chegar para você e colocar lá, né? O NO é um óxido ácido, né? Porque eu fiz analogia com ácido, que a gente viu, acabou de ver, que os óxidos ácidos são óxidos de ametais. Então, ele poderia fazer uma relação desses três com ácido. Fazer com base não tem graça, né? A graça aí estaria na dificuldade, porque a gente já sabe que básico é 1A e 2A, são alcalinos. Certo? Então, não podemos esquecer, os neutros não têm reatividade com água, com ácido e com base, que é o que a gente vem estudando. Se eles chegam na questão, os óxidos neutros não têm reatividade nenhuma. Isso é falso. Eles têm reatividade sim. Né? Eles têm, o exemplo clássico que eu dou é a inflamabilidade do monóxido de carbono. Reage facilmente com oxigênio, ainda bem, né? Porque a gente sabe que nos catalisadores do carro a gente faz essa transformação, né? De CO em CO2, ou seja, há uma reatividade, né? Visual, só que não reage nem com água, nem com base, né? E nem com ácido. Óxidos duplos ou mistos. O nome ele já dá essa característica para a gente. Esse termo duplo, né, duplicidade, ele dá uma ideia de que mais de um. E é mais ou menos por aí que vem a nossa característica. A gente diz que os óxidos duplos ou mistos, olha lá como eu vou falar, é como se surgissem, ou seja, não é assim, mas didaticamente podemos afirmar, como se eles surgissem, né, pela união de dois óxidos diferentes do mesmo elemento. Né? Então, vamos lá. Você teria, por exemplo, um FeO e o Fe2O3. A união desses dois óxidos formaria meu óxido duplo ou misto. E aí, mais importante é você entender que esse óxido duplo ou misto é como se... porque eu estou chamando muita atenção disso. Porque quando você coloca um óxido duplo ou misto, então vamos lá, um Fe3O4, quando você coloca ele para reagir, haverá aí duas reações distintas. Haverá a reação do FeO e do Fe2O3. Inclusive, a própria nomenclatura desse composto, muita gente se atrapalha. Quer falar, né? É o óxido de ferro 4. O ferro não tem carga mais 4. Então, o nome desse composto é óxido de ferro 2 e 3. E na hora que eu pegar esse óxido aqui para reagir, por exemplo, com ácido, a reação com esse ácido tem que ser feita com o FeO e com o Fe2O3. Tem que ser separado, né? Eu colocaria aqui, ó, um FeO reagindo com ácido sulfúrico e o Fe2O3 também reagindo, com o ácido sulfúrico, obtendo duas reações diferentes. A reação é fácil, né? Você vai ter o FeSO4, já que ele tem carga 2, né? O FeSO4 mais H2O. E nesse segundo caso, você vai ter o Fe2SO4 3 mais H2O. É interessante que eles
por esse tipo de reação que vocês estão vendo, que os óxidos duplos ou mistos também são conhecidos como salinos, né? Porque na reação, vai visualmente dar a impressão que você está promovendo uma reação de neutralização de um ácido com base, formando justamente um sal. Mas isso aí é uma nomenclatura, uma classificação mais antiga. A gente fala aqui óxidos duplos ou mistos. Então, eu coloquei aqui o Fe3O4, chamei a atenção, vou bater na tecla, estou chamando a atenção que o Fe3O4 duplo é como se eu tivesse a junção de dois óxidos. Na verdade, você, na hora de reagir, na hora de dar o nome, você separa os óxidos de origem e vai dar o nome deles. Então, óxido de ferro 2 e 3, certo? A reação do óxido duplo ou misto, Fe3O4 com ácido sulfúrico, vai dar o quê? Opa, lembrei da minha aulinha. A reação desse óxido, apesar de aparentemente ser uma substância, você vai ter que fazer ele separado. Então, ele vai obter, dois sais, duas substâncias diferentes. Ao menos isso, tentar lembrar. Um outro óxido duplo misto muito conhecido é o Pb3O4. E aí uma dica nunca é uma coisa química científica, mas serve ao menos para que a gente possa se embasar, né? Facilitar a nossa vida. Olha a estrutura, 3 e 4, 3 e 4. Então, essa é uma grande característica de você ter ali um óxido duplo ou misto, que eu falei que vocês devem conhecer, acredito. O Pb3O4 é um sólido, né, cristalino, que ele é conhecido no meio químico, ainda no meio popular, como zarcão. O zarcão é uma pigmentação que a gente usa em tintas para evitar justamente o processo de oxidação. Aí você pinta uma porta não, desculpa, um metal, pode ser uma porta de ferro, né? Pinta alguma coisa metálica com o zarcão, né, com essa pigmentação, para impedir o processo oxidativo, que o oxigênio bata diretamente no metal, no ferro, no alumínio, que são bastante reativos. Então, vamos lá. Vamos fechar. Óxido duplo ou misto. A grande dica, olha a estrutura, a proporção 3 e 4. Não gosto muito de dica, mas para facilitar a vida de vocês. O importante é como se eu tivesse a união de dois. Entretanto, na hora de dar o nome, na hora de reagir, eu separo eles e dou o nome dos dois, né? O óxido de ferro 2 e 3, e dou, né, a reatividade com os dois óxidos em separado. Ok? Peróxidos. Os peróxidos são uma classe muito importante, são os agentes oxidantes muito utilizados em nossas reações, ou seja, são substâncias que promovem a oxidação, e eles têm uma característica muito peculiar. Neste caso dos peróxidos, botei aqui como estrutura geral, O2, 2-, e isso aí, se você visualizar, se você tem dois átomos de oxigênio e duas cargas negativas, cada oxigênio ficou com uma carga negativa. Então, eu poderia resumir que um peróxido, o oxigênio aqui, vai ter um NOx, que é a carga dele, -1. Né? Isso foge daquele padrão, daquele óxido comum que eu disse para vocês. Por que isso ocorre? Como isso ocorre? É bem tranquilo, né, a visualização, e aí por isso que é importante, todo peróxido ele vai ter essa estrutura, O2. Você não vai encontrar peróxido com um átomo de oxigênio, nem com 3. Você vai encontrar sempre com 2. E aí, por favor, não estou dizendo que todo óxido com 2 oxigênios é um peróxido, mas é uma indicação. Para facilitar a nossa vida, a maioria dos peróxidos, quase sua totalidade, são formados por compostos iônicos do grupo 1A e 2A. Então, você tem aqui o K2O2. Né? Aqui, tudo bem, você foge dessa regra, não é um A, por favor, hidrogênio não é um A, mas eu coloquei aqui porque ele é muito importante. E você tem aqui o CaO2, e aí você vai ter, né, um sucessivo compostos que você visualiza isso. Mas vamos lá, por que o oxigênio vai ter valência -1? É bem fácil. Se você fizer uma análise dessa ligação, dessa estrutura, essa aqui é a famosa ponte peróxido, essa é uma ligação entre dois átomos com a mesma força. Se é o mesmo elemento, mesmo átomo, mesma força. Então, o oxigênio continua fazendo duas ligações. Entretanto, essa ligação aqui não tem diferença de eletronegatividade. Então,
O NOx dele aí é zero. Então, o oxigênio ele passa a ser mais eletronegativo apenas pelo meu ligante que está aqui está inserido. Então, eu posso ter um ligante aqui X, posso ter um ligante aqui X. Se o oxigênio está fazendo uma ligação com diferença de eletronegatividade, uma única, ele é -1, ele aqui ele é -1. Por isso que você vai encontrar um oxigênio com carga -1, justamente porque a ponte peróxido indicará para mim, nesse caso, uma ligação sem diferença nenhuma de eletronegatividade. Facilitando, O2, sempre 2 metais alcalinos terrosos. A água oxigenada a gente chama da caracterização, né? O peróxido de hidrogênio, a caracterização de ser um peróxido. Aí seria, né, teriam reações mais complexas que também nós estudamos aqui para o ensino médio. Certo? Superóxidos, né? Mais ainda. Outra coisa importante é a minha caracterização. O4, 2-. Infelizmente, a gente encontra alguns livros, a gente encontra algumas provas de vestibular simplificando. E aí dificulta a nossa visualização, porque para o aluno é mais fácil uma caracterização rápida. O4 seria uma característica que poderia ser um superóxido, porque você teria, né, 4 oxigênios e 2 ligantes. Né? Na verdade, você teria, olha a estrutura, 1, 2, 3, 4, valência, valência. E aí você percebe, ó, ligações apolares, valência 0. Ligações apolares, valência 0. Então, você tem um elemento X aqui, ó, que vai estar ligado somente a um oxigênio. Então, ele aqui será -1, aqui ele será -1. Por isso que a gente diz de maneira prática, e aí, por favor, é prática mesmo, porque ninguém ganha meio elétron, que a carga total do elemento vai ser meio. Mas isso aí, por favor, é apenas didático. Não existe um átomo de oxigênio que ganhe meio elétron. É porque você tem 2 elétrons ganhos para 4 oxigênios. Lógico, porque 2 desses oxigênios estão fazendo ligações apolares. Então, ele nem vai ganhar, nem vai perder elétrons. O que fica chato, eu continuo dizendo, é que tem alguns livros, não é que vai ser diferente, né? Que eles simplificam. Então, a gente encontra, por exemplo, um K2O. Um KO2. K2O é um óxido básico. Um KO2. Aí o aluno, lógico, né? Na ânsia, vê o 2 ou marca que é um óxido básico ou que é um peróxido. Só que aí você tem que visualizar, neste caso, né, que como a carga do potássio é fixa em +1, e aí eu estou fazendo, lógico, didaticamente, como essa carga é fixa em +1, o oxigênio não pode ter carga -1, nem -2. Ele teria, aspas, que ter uma carga meio, que era para meio vezes 2, dá 1 elétron. De novo, é lógico que não existe carga meio, e essa estrutura está simplificada. A fórmula geral de um peróxido é O4, 2-. Peróxidos, O2, 2-. Vamos recapitular para deixar bem claro. O que importa você entender é por que ele tem uma carga -1 e por que ele tem uma carga, aspas, -meio. Lógico, estou falando da carga do elemento e não do átomo. Né? O átomo tem carga -1, carga 0 e -1. O elemento oxigênio na minha estrutura tem carga meio. Então, por que ele vai ter isso? Por causa das pontes. As pontes de ligações de mesma carga. Então, você não vai ter número de oxidação, ou melhor, o número é 0. E o número é 0. Ponte peróxido, você só tem o oxigênio com diferença de eletronegatividade ligado a esses 2 elementos. Certinho? A gente acaba aqui mais essa função, né? Óxidos. Vimos como caracterizar essa função tão eclética. Vimos como dar a sua nomenclatura. E, por último, as suas classificações e as suas reatividades. Certo? Grande abraço, né? As próximas videoaulas agora aí, a gente vai trabalhando a parte de reações tão importantes na nossa química. Abração, pessoal. Tudo de bom.